Olá, olha aqui eu novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Joana Mendes, né? Joana Dark, mas eu gosto de falar Joana Mendes. Não é que eu não gosto do Dark, amo muito. Tem uma história, né? Bem interessante, mas eu estou falando da minha história, né? Uma homenagem à minha avó, que ela se chamava Joana, acrescentou-se apenas o Dark. Enfim, desculpe, peguei um resfriado aí, mas já estou melhor, já estou me recuperando. E o assunto hoje é sobre procrastinação, e falando um pouco da minha pessoa, né? 50 a mais, é muito interessante como essa fase é muito, muito enriquecedor, pelo menos para mim, sim, que eu começo a entender, a valorizar cada atividade, cada momento. E eu estava vendo também uma notícia, gente, me perdoe. Estava assistindo, né, um documentário e também peço que desconsidere porque eu não me recordo o nome, mas que me chamou muita atenção foi que uma pessoa comentou assim: quando eu comecei a envelhecer, quando eu percebi que eu já não era mais aquela pessoa. Aí eu, sabe, ligou algo em mim que eu também parei e pensei: nossa, eu também tive esses pequenos momentos de me perguntar quando foi que eu fui chamada de senhora, quando começou, aonde eu moro, algumas pessoas falam tia, tio, nunca soou muito bem isso, mas a gente vai se acostumando, né? As coisas vão mudando. Principalmente quando você é filha única, né? Aí fala, nossa, sempre quis ter irmãos. Mas tio, tia é muito sobrinho, né? Brincadeiras à parte. Mas voltando ao assunto. E aí quando você se depara assim, nossa, eu já realmente já estou na casa dos 50 e mas a minha mente ela não acompanha isso. A minha mente ela não vai de encontro com isso que a sociedade, né, vai te rotulando como senhora, como tia, como avó, avô, e ela não te chama pelo teu nome, que às vezes você quer ouvir. Oi, Joana, tudo bem? A pessoa pensa que é um desrespeito. Então, assim, eu parei para analisar e pensar a esse respeito. O que é o desrespeito? Se eu falo para você que eu não quero ser chamada de tia, que eu não quero ser chamada de senhora, mesmo que a sociedade ela coloque isso, ela impõe que uma nova geração venha e siga aquele padrão que todos estão falando, e você simplesmente quer ser apenas chamado pelo seu nome, e isso soa como se você quisesse ser uma novinha, um novinho. Eu creio que não, é algo que te faz bem, né? Até porque você paga, né? Para você ter seu nome. Se você paga para ter seu nome. Seu registro civil, você paga para ser chamado, eu, por exemplo, de Joana, né? Então nada mais justo, eu paguei para ser chamada de Joana. Entende? Então são coisas que, se a gente for parar para analisar, para pensar, tem tantas coisas que estão fora do contexto.
E o que não faz sentido é que a gente pensa que faz, porque um montão estão pensando assim, então é certo. E o que é certo, o que é errado? Enfim, voltando parte de me sentir que eu não acompanho muito bem, tipo, um exemplo, eu já falei que eu fiz aula de dança, né? Nossa, a garganta horrível. Tô me recuperando de uma gripe, né? Então eu não acompanho muito bem essa coisa de você não pode porque você já é uma senhora. Não fica bem você fazer certas coisas porque você vai ficar no ridículo. E o que é ridículo? Dançar é ridículo. Vou citar um exemplo. Um amigo viu um vídeo meu que eu estava dançando. Eu falei assim, eu vou começar, já tenho um projeto, né? Só falta eu encaminhar para o currículo. Algumas coisas que eu já fiz na área de dança para terceira idade. Aí ele viu meu vídeo e falou assim, nossa, mas aí você vai matar os senhores, né? As senhoras. Falei, oi? Não entendi. Não, dançando assim, né? Nessa velocidade e tal. Gente, porque na mente dele, as pessoas que já têm 60 a mais, elas não têm aquela garra, aquela vontade, movimento. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu não posso, sabe, pensar que porque eu não consigo um certo ato, acompanhar um certo ritmo, o outro não acompanha. Pessoas com a mesma idade, elas têm atitude, pensamentos, movimentos totalmente diferentes. Isso vai depender muito da criação, isso vai depender muito do ambiente, do que a pessoa acredita, do que ela quer, de como ela pode modificar tudo isso. Então a gente não pode generalizar, não. Então, assim, os 50 a mais está sendo maravilhoso, pelo menos para mim, porque parece que eu estou aprendendo cada vez mais em observar, analisar, criticar, de preferência, quase nunca, porque a realidade do outro não é a minha realidade. E se for uma certa comparação, uma certa vivência que lembre a minha, tranquilo. E eu percebo que cada vez mais, quando a gente para pensar que a gente pode aprender com o outro, enriquecer a nossa vivência, enriquecer como ser humano, como pessoa, é tão gostoso, é tão maravilhoso. E eu gosto muito disso, de aprender, de explorar esse campo vasto do outro que pode me enriquecer muito, pode melhorar a minha forma de ver o mundo. E eu gosto de ver a melhora em cada um, não impondo o que eu penso, porque o que eu penso é uma conquista minha, de vivência, de convivência,
Tá tudo bem, tá tudo bem. Por essa semana eu tô praticando muito a não procrastinar, né, procrastinar num curso, num uma atividade, porque eu penso assim, quando você chega aos 50 a mais, eu penso, eu posso estar totalmente equivocada, e se alguém colocar aí, está equivocada, é óbvio que eu vou aceitar com muito carinho, né, vou analisar e pode ser que eu concorde também, tá tudo certo se eu não concordar, porque nós somos seres pensantes, por mais que a gente seja bombardeado por todos os lados para a gente não questionar, não pensar, não analisar, isso aí já está bem claro, né? Mas eu trabalho isso, né, constantemente na minha vida. E eu estou trabalhando por essa semana, né, por esse mês de julho, essa parte da procrastinação. E algumas vezes eu me deparo nisso, e isso é frustrante, sabe? Isso é chato, porque dá a entender que você traça tudo e na hora você não faz, e você não fazendo, o que que acontece? Isso mexe com o teu psicológico, fazendo com que você tenha N pensamentos de inutilidade, né, de que você não é capaz e que você não tem muito tempo para ficar brincando de hoje não, amanhã talvez. E está sendo muito interessante, está sendo gostoso. Estou trabalhando nessas perguntas para mim mesma. Então eu não posso chegar aqui e falar: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se eu ainda nem experimentei. Eu sei que o início do que eu estou fazendo, que eu iniciei, ainda não concluí, nem terminei, está me fazendo bem. Tanto que eu estou aqui. Então isso é bacana, porque se fosse antes, estaria procrastinando, não é verdade? Então, mesmo sem vontade, faça. Mesmo não tendo, no momento assim: "Ah, eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei o que eu vou falar. Ah, eu realmente eu quero ficar sentada, eu quero ficar deitada e não fazendo nada". Isso não é um privilégio só meu, isso eu tenho certeza que a maioria de cada um de vocês aí passa por isso. E quer saber a verdade? Tá tudo bem. Agora o bacana, o interessante é você chegar e falar: "Não, chega dessa coisa, eu não quero mais, eu quero sentar, me analisar, porque eu tenho esse poder, traçar minhas metas, traçar meus objetivos e fazer com que isso aconteça". E como isso vai acontecer? Da melhor forma que você desejar, entende? É você que escolhe, é você. Porque a maneira e a forma como você escolhe, às vezes, não é interessante para mim. Então não tem como eu dizer: "Você tem que fazer isso, você precisa fazer isso". Gente, isso dói no meu na minha audição, isso me machuca. Não, eu não tenho que fazer. É interessante eu fazer. Pode ser que venha a me favorecer bastante. E se eu não fizer, nada terei daquele objetivo que eu tracei. Mas a vida continua e eu não posso reclamar, entende? É tão fácil. E não culpar ninguém, porque a gente tem o hábito de culpar. Então, assim, em suma, resumindo a situação, essa fase dos 50, quando você chega
Meu amigo, para quem sabe viver, é a melhor fase. Pelo menos para mim. Tá sendo assim a melhor fase. Eu me curto mais, eu realmente me respeito mais. Como no outro vídeo eu falei, eu digo não saboroso, gostoso, sem culpa nenhuma, porque às vezes eu dizia tanto sim que o sim me machucava, só me prejudicava o sim e favorecia o outro. E no final, o outro nem reparava isso, ele simplesmente até me condenava pelo meu sim. Então, vejamos. Pare e pense. Não cabe mais você chegar com essa bagagem toda na sua vida e continuar a não te mimar, a te favorecer. Pensa nisso. Tire uns 20 minutos para você se olhar, se cuidar, para você se analisar, para ver se vale a pena, a não se estressar no meio que tu vive, porque é isso. Ou aceita ou aceita. Se quer sair, passa por onde? Passa por onde? E é isso. Esse bate-papo de hoje fica por aqui. Estou muito grata por falar um pouco da minha pessoa para vocês, das pequenas conquistas ao longo da vida que a gente vai adquirindo e com certeza aprimorando cada vez mais. Espero contribuir para alguma pessoa que pare e ouça. E também coloque nos comentários o que gostaria que eu falasse, o que gostaria que eu comentasse, o que eu posso estar melhorando, porque isso é muito bom, é gratificante. Eu estou aqui para aprender. Está tudo certo. Não estamos aqui nesse planeta para agradar, mas para sermos agradáveis. Cada um com o seu cada um. E muito obrigada. Tenha uma excelente vida. Viva sempre da maneira mais correta que você pensa, sem prejudicar ninguém. E principalmente a pessoa mais linda que é você.